Infelizmente, a nossa senadora Elisiane Gama não está aqui. A TV está ao vivo, sim. Ela é relatora, né, dessa CPMI. Eu queria muito que ela pudesse ouvir o que eu vou falar agora. Se houver assessores dela aqui que pudessem encaminhar o vídeo para que a senadora pudesse ouvir, não apenas com o ouvido, mas com o coração. A senadora é minha irmã em Cristo. Pelo menos quando eu vou ao estado dela, ela está sempre nos eventos. E eu queria apelar agora aqui para os sentimentos da senadora Elisiane Gama, que desde que começamos o processo dessa CPMI, senhor presidente, até esse momento, ela nunca falou sobre presunção de inocência de quem quer que seja que tenha participado daquela manifestação de 8 de janeiro. Vidas já foram destruídas, famílias foram destruídas, pessoas perderam o emprego, pessoas perderam 20, 23 quilos lá dentro da Papuda, pessoas perderam seus sonhos, pessoas estão atormentadas e psicologicamente sendo tratadas por algumas pessoas que são bondosas. Mas até esse momento, poucas pessoas falaram sobre isso aqui nessa CPMI. Eu sei que nós vamos apurar todos os fatos, mas eu estou aqui para uma missão, senador Magno Malta. Nada, senador Marcos Duval, dói mais do que uma calúnia. Principalmente uma calúnia que destrói a sua história, destrói a sua vida. Eu me lembro muito bem que, como pastor, certa vez me contaram uma história, e eu chorei ao ouvir essa história, de que um certo pastor, ele foi acusado de adultério. E foi acusado por uma mulher que, quando foi feita uma cariação, ela deu uma prova irrefutável, que ela conhecia o corpo dele. E ela mostrou, dizendo às pessoas que ele tinha uma cicatriz bem próximo do órgão genital masculino, né, dele. O resultado foi que esse homem perdeu o ministério, a mulher o abandonou, os filhos se desviaram, foram para o caminho das drogas, porque o herói tombou. Esse pastor mesmo dizendo que não tinha como refutar aquela prova daquela senhora. 20 anos depois, dentro daquela mesma igreja, entra uma senhora desesperada. E essa senhora entra desesperada, procura o pastor, ela se descabelando toda, dizendo assim: olha, há 20 anos atrás eu cometi uma injustiça, eu entrei aqui dentro dessa igreja e falei que eu dormi com o pastor porque eu conhecia o corpo dele, mas não era nada disso. Eu estou morrendo agora, eu estou com câncer, e eu queria explicar o que aconteceu, porque eu não quero carregar isso comigo para onde quer que eu vá depois. Ela era enfermeira, e ela havia assediado o pastor 1 ano antes, e o pastor não cedeu. E um dia o pastor, no mal súbito, Magno, caiu na casa dele e levaram para o hospital. Ele foi parar dentro de uma UTI, lá dentro da UTI, em coma induzido. Quem foi atendê-lo? A enfermeira da noite, era Dita Cuja. Quando ela olhou o corpo dele, tendo acesso, ela marcou todos os detalhes, e numa vingança por ter sido rejeitada 1 ano antes, foi até o ministério e disse isso. A igreja, desesperada, os ministros desesperados, procuraram o pastor, encontraram ele na beira da rua, vivo ainda, mas adoentado, mentalmente atormentado, bêbado, sem família, sem mais ninguém. Pediram perdão a ele, e ele, ainda com o espírito cristão, disse: eu perdoo todos vocês, mas eu queria saber se vocês podem me devolver o que eu perdi, porque eu perdi a minha família, perdi os meus filhos, eu perdi 20 anos da minha vida. A pergunta que eu faço aqui à nobre senadora, aos deputados, aos senadores da CPMI, à imprensa, que todos os dias rotula essas pessoas de ou terroristas ou golpistas, incluindo velhinhas de 80 anos, crianças, pessoas trabalhadoras, que estavam manifestando o seu desejo de uma mudança no país e o medo de ver o nosso país virar uma Venezuela. Pessoas que fizeram tal do golpe sem armas, sem tanque, sem bala, sem nada, apenas com a bandeira do Brasil enrolada no seu corpo. Há vândalos, esses vândalos vão pagar pelos crimes deles. Mas e os inocentes? O devido processo legal foi negado a eles. Eles estão sofrendo. E aqui nessa CPMI, eu vejo a nossa senadora Elisiane Gama, eu apelo agora para o sentimento cristão dela. Toda entrevista que ela dá, ela já diz: os atos golpistas serão apurados, as pessoas vão pagar. Em nenhum momento há presunção da inocência de ninguém. E isso me machuca, senador Magno Malta. E dá vontade de chorar, porque eu já sofri na pele a injustiça. Você ter o seu nome achincalhado dentro da imprensa e você levar anos para poder mostrar que era tudo uma mentira, só que o tempo que você perdeu, a angústia que você teve com a sua família, isso se esvaiu pelos seus dedos. Então que essa CPMI possa pelo menos fazer justiça. Não sei de que forma, porque ela já está cooptada, ela foi sequestrada pelo governo, um governo fracassado e covarde, que não assinaram a CPMI
E agora tomaram conta dela porque sabe que essa CPMI pode fazer a diferença. Aliás, poderia. Hoje, só um milagre. Muito obrigado, senador.